bom isolador, que também tem a propriedade de ter uma temperatura de fusão elevada. Cerâmica vem da palavra grega keramos, que significa coisa queimada. Numa definição simplificada, materiais cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não metálicos, com exceção do carbono, podem ser simples ou complexos. A estrutura molecular da cerâmica. A ligação atômica em materiais cerâmicos é iônica ou parcialmente iônica. A maioria das estruturas cerâmicas pode ser pensada como sendo composta de íons eletricamente carregados, cátions e ânions. Em vez de átomos, as estruturas cristalinas são geralmente mais complexas do que aquelas de metais, uma vez são formadas por no mínimo 2 elementos. As principais composições químicas das cerâmicas são pelo silício e pelo oxigênio. Como podemos ver, são 40 a 30%. Eles formam uma estrutura básica chamada sílica. Essa estrutura tem ligações com o silício e o oxigênio, formando ligações com tetraedro. Essas ligações são bastante covalentes. A sua massa de estrutura básica tem carga 4. São várias estruturas de silicatos, diferentes maneiras de blocos de sílica e oxigênio se combinarem. Essas ligações atômicas e cerâmicas é do tipo mista, covalente mais iônica. E a gente tem as ligações de alumínio e oxigênio formando alumina. Principais aplicações mecânicas da cerâmica. Apresentam baixa resistência ao choque, são duros e frágeis em relação à tração, são resistentes em relação à compressão, o módulo de elasticidade é alto, tem alta dureza e alta resistência ao choque e ao desgaste. Característica típica dos cerâmicos: melhor resistência em compressão que em tração, comportamento partilhado por ferros fundidos, e o ensaio de tração é difícil de fazer e dá dispersão de resultados muito grandes. A regularidade com que os átomos são empilhados nos sólidos decorre de condições geométricas, que são impostas por ligações direcionais e pela compacidade. Podemos estabelecer algumas regras simples, que descrevem quais fatores são importantes na determinação do empilhamento dos átomos, e então explicar suas estruturas cristalinas. As redes espaciais de Bravais. Uma rede espacial é um arranjo infinito, tridimensional de pontos ou nós, em que cada ponto existem vizinhos idênticos. Os pontos da rede podem ser arranjados apenas de 14 modos diferentes. Chegou a hora da gente mostrar como é feito um produto cerâmico. As etapas, dependendo do material, são mistura, onde as matérias-primas tratadas são dosadas e homogeneizadas, quer dizer, são misturadas de forma homogênea. Alguns produtos necessitam de uma textura fina e lisa, por isso passam pela moagem, em trituradores e moinhos. Costuma-se acrescentar água à massa cerâmica para se obter o produto cerâmico. A quantidade de água que será acrescentada depende do método de conformação que será utilizado. A conformação é mais uma das etapas desse processo. Existem muitos métodos de produzir as peças.
Pode ser por colagem, torneamento, extrusão, prensagem ou injeção. Depois vem a secagem. Ela pode ser natural ou artificial. Nesta etapa, ocorre a eliminação por evaporação de grande parte da água livre. A última parte do processo de fabricação de materiais cerâmicos é a queima. O que vai definir a temperatura desta etapa é a composição química da mistura para se conseguir certas reações. Estamos aqui com a professora Cristina. Por favor, queria que você explicasse para a gente quais são os tipos de reações. Bem, são 4 tipos de reações. A desidratação dos materiais, a calcinação, que é a decomposição química pela ação do calor, a oxidação, que é a combinação de um elemento químico presente na mistura com o oxigênio presente na atmosfera do forno e a formação dos silicatos. Reações provocam alterações nos materiais? Sim, essas reações provocam transformações que geram sólidos cristalinos e vítreos que, com uma textura adequada, promovem as propriedades desejadas. Conjunto dessas modificações promovidas pelo calor chama-se sinterização. A cerâmica avançada contém matérias-primas sintéticas puras. É tão resistente que participa do projeto espacial. O ônibus espacial Columbia utiliza 24.192 placas de cerâmica como revestimento protetor contra as altas temperaturas. O que quer dizer que a cerâmica é muito importante. Os ingredientes de materiais cerâmicos são simples: elementos terra, água, ar e fogo. Com uma receita comprovada por anos que, graças às suas origens naturais, é tão moderna hoje quanto sempre foi. Antes de se transformar em cerâmica, a terra precisa ser moída e misturada a outros ingredientes naturais antes de ser modelada. Pode tomar a forma de cerâmicas técnicas, refractárias, cerâmica fina ou cerâmica vermelha. É somente uma entre inúmeras formas de classificar a infinidade de materiais possíveis. Após moldados, os produtos cerâmicos são colocados em um secador para remover a maior parte da umidade. Depois, o material é levado ao fogo, onde é colocado por várias horas. Depois, está pronto para uso. Mas o que faz é que esse material seja tão versátil e tão bom para a construção é suas características físicas. Por exemplo, o frio. Ao atravessar o bloco é enfraquecido, o calor também. O segredo está não somente nas grandes câmaras, mas também nos números de pequenos poros e artérias do bloco que distorcem ou ajudam a reter a temperatura. Além disso, o bloco é capaz de absorver a umidade nele e levá-la de volta ao ar sem que caia. Desta forma, o interior da casa continua seco e fresco na forma mais natural possível. O outro exemplo é o fogo. Como os blocos já foram queimados, podem resistir às levedades de fogo por mais tempo. Mas esses são somente alguns exemplos da versatilidade da cerâmica. Uma casa é feita de mais coisas além de tijolos, encamamento, fogo, blocos basados, blocos de fachada, teleiras,
calçado. Agora vamos a falar sobre as curiosidades da cerâmica. A cerâmica pode ser uma atividade artística em que são produzidos artefatos com valor estético, ou uma atividade industrial em que são produzidos artefatos para uso na construção civil e a engenharia. Estruturais e de vedação. Os ensaios para eles são os mesmos, só obviamente os valores são diferentes. São 3 ensaios, tem um ensaio de medidas, de dimensões no caso, tem um ensaio de resistência e tem um ensaio de umidade. O ensaio de resistência ele é normatizado pela NBR 6461 de 1983. O de dimensão pela NBR 8042 de 1992. O de unidade, NBR 8043, de 1993. São 3 ensaios muito simples. Até por causa de ser a alvenaria cerâmica. A alvenaria cerâmica já dá muito tempo já. Então são ensaios simples, não precisa de grandes tecnologias. O ensaio de dimensão é o mais básico. Você vai precisar apenas de um esquadro, uma régua e um paquímetro. Você pode usar o paquímetro como régua também, não faz tanta diferença. Depende da quantidade de pressão que você quer. Mas como muitas vezes para causa de vedação não é tão importante assim. A variação que você pode ter de dimensão é de 3 milímetros. Como é que você faz um ensaio? Você pega as medidas de comprimento, largura, espessura e faz uma tabela. Você precisa de 7 blocos de teste para fazer isso. Fazendo uns testes, faz uma média e ver se eles têm uma diferença de 3 milímetros entre eles. Se tiver 3 milímetros entre eles, tudo ok. O de umidade, você precisa pegar o bloco recém-cortado, ainda não colocado no forno, e você pesa ele e coloca numa estufa. Você deixa ele por 24 horas, depois você tira e faz a pesagem. Você pega a diferença de peso e consegue a umidade. A umidade média é de 21%. Essa é a média dos blocos de alvenaria. Daí temos o de resistência, que consiste em botar na prensa, uma prensa que vai ter um medidor, faz um gráfico até parecido com o que fizemos no laboratório, no estudo de caso, e calcula até o rompimento do bloco. No caso dos blocos de alvenaria, a resistência mínima, a alvenaria de vedação, a resistência mínima é de 1 MPa. A média dele é no mínimo 2, 3 de vedação. Esse é o valor mais usual. E quando é estrutural, o mínimo é 4 e fica normalmente uns 6, 7 MPa. Quando precisa utilizar mais resistência para preços mais altos, você pode pedir uma resistência maior para o fabricante, se ele fazer isso, e fica uma média entre 10, 12 até 18 MPa, normalmente. São 3 ensaios bem simples e práticos. Na obra, podemos dizer que fazem 2 ensaios, que não são normatizados, que é o visual e um sonoro. O visual consiste em você apenas observar o bloco, ver se ele não está queimado, se ele não tem deformações muito claras. E o sonoro consiste em você pegar um martelo ou chocar 2 blocos cerâmicos juntos. E eles têm que fazer um som meio metálico. Se fizer um som meio xoxo, quer dizer que tem alguma coisa errada.